Não, fui eu que perguntei. Não, mas quando eu ouvi Norte Tem que Sul, abrir. já liga assim, ó. É manual? O rebaixamento que o engenheiro Tá faz gravando. é só para fazer a obra. Ouviu o Norte Sul, já liga o resgate. Já liga. Não sai tocando sininho na cidade. Já sai a sirene, já toca. Meu. Essa proposta, ela fala que é proibido você mexer no lençol freado. Não é aquele que você faz periodicamente para rebaixar e depois voltar à edificação. Aí ele põe o seguinte, você tem um lençol numa certa cota, simplesmente você não faz o rebaixamento. Isso. Ele é meio radical. Isso é a proposta da prefeitura. Obrigada. Mas ele te dá em contrapartida o sobressolo. Em compensação, ele te dá um sobressolo, não contando no índice e nem no gabarito de altura. Para evitar problemas maiores. Até porque senão ela volta no rio e aí não comprometeu a qualidade ambiental. Faz É importante. faz a sua manutenção do... Sim. Faz todos. Das nascentes, do aquífero e outra coisa. Ali, proibição de limitação da área limitação da área máxima de fechamento de loteamento. São os condomínios fechados? Não, é em qualquer, por exemplo, você vai fazer um prédio, você vai usar o subsolo. Não, eu estou dizendo ali no 12, limitação de área máxima de fechamento do loteamento. Isso. Se refere, para ter a se refere aos regra. condomínios. Isso. Não, porque tem esses loteamentos. Olha a hora que o cara chega. Esses já existe bairros e fecha o... Sim. Então, porque não tem regra. Então agora eles vão ter regra. Fechamento de bairro é irregular. É irregular. Não tem legislação que o permite. Não, aí é condomínio. Não. Agora aí, Não é- você... Não é e condomínio, é definição loteamento. de demais parâmetros que garantam sua integração com a malha urbana existente e a paisagem urbana. Agora, fala em delimitação, mas fica uma coisa no ar, né? Ah, não, porque ele diz que vai regrar, aqui está falando que vai depois regrar por lei específica. Ele está dizendo que tem, na lei específica vai ter que ter esse regramento. É isso que ele está explicando. Está definindo o que é Entendeu? para Quais são os estar na parâmetros? Não, que tudo você bem, tem que ter na tudo bem, luz. mas eu não sei, vai deixar uma coisa assim em aberto para ser feito. Mas aqui é tudo aberto. Se o senhor vê, são diretrizes que tem que estar na luz. Então é importante que a gente vai discutir isso na luz. E é o que ele falou, a luz vem aqui para... A luz vai ter que... Entendeu? Quer dizer, você está Porque cansado? eu acho que também tem certas coisas que não pode deixar à vontade de quem vai fazer no futuro, né? Ah, não, aqui está falando, que é a luz. Aqui está falando, que é na luz. Certo. E a luz, ela tem prazo. E aí é isso que ele está falando, que a partir do mês que vem... não é mais luz, né? Já foi luz, né? Lúpus é muito legal. Lúpus é legal, porque lembra lúpulo, cerveja. Gente, eu propus a gente olhar esse bicho depois, esse artigo, que ele é grande. E, enfim, aqui eu estou repetindo porque nem todo mundo ouviu. Então a gente vai voltar a ele. Tá, então são dois por enquanto que 21, a gente vai né? retomar. É o artigo 18 e o artigo 21 que a gente vai retomar. Centralidade é uma área. O seu lugar é aqui, viu? Não, continua, está acabando já. Subseção 3. Mas você já está bem representado, né? Eu cobro por hora. Muito bem representado. O advogado está acostumado. Mas você não sabe o que tem aqui. Ronaldo Beber. Eu te dei 1 ano e meio de trabalho. Subseção 3, das centralidades. Artigo 22. Passam a ser denominadas centralidades de áreas indicadas, as áreas indicadas no anexo 10. Parágrafo único. A área da abrangência das centralidades está definido no artigo 20. Opa! É aquele artigo que fala daquele raio. Pois é. É aquele que fala. A delimitação das áreas de abrangência do DOT compreende o raio. É a página 10. Ele remete ao 20, que também remete a um outro anexo. Que está antes da definição. Só que aqui ele fala do anexo 10 e lá ele fala do anexo 7. Então a gente acho que teria que são dois anexos diferentes. Acho que é bom a gente olhar os dois. Anexo 7 e 10. Que página que tá? Ô Ronaldo, apesar de atrasado, Tem que pôr. Dá um Ctrl F.
Anexo 7 está na página 57. E a página 10 está no... você tem que botar o cursor. Uma promoção, restaurante Senem. O anexo 7 é o que fala dos eixos do DOT. Isso. E o anexo 10, que põe o mapas da centralidade. Esse é o 6. Então são aquelas estações. Esse é o 6. 7. É o 7. Não só as estações, né? Olha lá, o anexo 7 lá, gente. Agora, o que tem a mais um ou outro, eu não estou entendendo. Tem igualzinho. Para mim, acho que não precisava ter o mapa de centralidade, porque ele já... Polo estratégico de desenvolvimento, ele coloca o polo aqui é o aqui, aeroporto. centralidade é fomentar essa atividade existente. É o 10 agora. Essa é centralidade. 10. Mapa de centralidades aqui. Anexo 7. Isso também é uma Não dá para entender, né? Porque... Está muito longe, né? Não, e... Centralidades que estão em centralidade são centralidades que Tá vendo? as verdes É que eles vão vão fomentar. fomentar. Urbana. Eu estava entendendo centralidades como aquelas 3 até agora. Isso. Aí agora apareceram todas aquelas... Isso aqui, as vermelhas são as Ou seja, existentes. a cabeça do advogado, centralidade é isso tudo. Não são só aquelas 3. É o mesmo, todos esses pontinhos são centralidade. Isso lá no começo não está claro. Principalmente as vermelhas são existentes. Por isso que tem que a definição vir antes. A definição tem que vir antes. Falar de centralidade e agora que está definindo, é assim mesmo. Não, estabelece um glossário, dizendo que centralidade significa XY. É que não tem. Seria importante ter. Mas integração dos postos públicos. Mas a ideia de centralidade, nós sabemos o que significa centralidade. A parte técnica sabe, ela resolve. Aqui estava falando de centralidades e a gente falou, bom, é o aeroporto, é o centro e o CEATEC. Entendeu? Mas isso aí é a Mas tem a definição. Não, centralidade também. Mas aqui tem uma definição mais... Não, aí são áreas de perspectiva de crescimento. Diferente. Centralidade são bairros, por exemplo, o Campo Grande, não estava claro, essa é a questão. Ouro Verde, é bom, mas não estava claro. Mas aqui tem uma definição mais clara disso daí. A gente está discutindo isso porque não está claro. Se tivesse claro, a gente já estava no outro artigo. 23. No artigo 22. Ficando o centro, eles estão chamando de polos estratégicos de desenvolvimento. É outro. Aqueles 3? Tá aqui na mapa, 22 e 23. de desenvolvimento. Tá. Então, centralidades, desde o começo, é aquele monte de pontinho. Beleza. Então, é só questão de estar definido. Né? Mas no artigo 22 e 23 está definido o que é centralidade. Centralidade são os bairros que além do de estar no Na verdade, mapa. a gente tem que lembrar, apesar de que muitas coisas já mudaram, mas o caderno de subsídios definia um pouco melhor o que eles estão interpretando como centralidade. E eles não trouxeram isso para cá. Eles trouxeram só o termo. No caderno de subsídios tem uma descrição um pouquinho melhor. Eles colocam assim, passam a ser denominadas centralidades as áreas indicadas no 10, né? Então aí no 10 está lá os pontinhos todos que estão chamando de centralidade. As existentes e as que vão fomentar. E aí eles falam quais são as diretrizes para essa centralidade. Eu acho que tá ok, assim, com relação a isso, eu acho que estaria ok, porque agora tá claro. É que tem duas coisas. O que o Fábio falou é que já tem definição do que é centralidade, não essas. Onde tá? O que é, tem no caderno de subsídios, a gente podia trazer para cá nos significado de centralidade. Entendi. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, tá lá no anexo, mas o mapa está péssimo e a gente precisa da geografia. Isso aí no decorrer do tempo. Além, pode então, correr uma área aqui e nascer outra ali. Então, mas precisa ter uma coisa geográfica, a definição do mapeal, a definição geográfica, a descrição geográfica. Não dá para a gente fazer delimitação. É porque é um ponto. A centralidade não dá. Então define onde raio. Essa definição tem. Até o raio de abrangência aqui
planejamento colocou, eu discordo completamente. Por exemplo, aqui eu conheço e convivo com ela dia a dia, por exemplo, na área de emergência que eles colocaram, 300 tem nada a ver. Tá. É maior? É maior. Realmente não tem uma definição de centralidade. Você presume a partir do que... Não, é que a definição está no caderno de subsídios. Que não é lei, né? Não é lei, então. Mas eles não trouxeram de lá. Usaram o termo, mas não trouxeram a definição. E eu acho que cada definição. O artigo 23 define o que é centralidade. Não, ele não define. Qual? Ele diz assim, mas se extrai, né? Se extrai. Dá para se extrair da lógica do 23. Mas tem que deixar claro, né? Seria legal, por exemplo, o artigo 17. É difícil, né, voltar para conversa já passada, né? Não, mas tudo bem. O artigo 17 ele fala de algumas centralidade. Elementos estruturadores do território. Tá. Não, então ele lista e aqui começou a definir, eu acho, não é isso? Sim, ele começa perímetro urbano. Isso, define 6 coisas. Aí a gente acha que agora ele está definindo cada uma dessas 6. Posso dar uma sugestão? Não sei se é intempestivo que já foi passado, mas o artigo 17, que a gente está indo ponto a ponto, né? Agora está no ponto 4 da centralidade. A gente poderia sugerir que fosse colocado parágrafos com uma definição. Entendi. Perímetro urbano. Perímetro urbano significa uma boa. uso e ocupação dos solos. Isso, aí vem. Ou no próprio artigo, quer dizer, isso é uma questão de técnica legislativa, que eu nem vou entrar, porque aí técnicas legislativas existem as formas certíssimas. Mas eu concordo que isso aí é melhor do que, por exemplo, está no anexo, não, como é no caderno de subsídio. No dicionário, né? Faltou o termo. O glossário. O glossário. Que a gente está interpretando que, bom, essas coisas vai ter um glossário e elas estariam definidas lá. É melhor que esteja aqui. Sim, eu também prefiro, porque fica muito feio voltar e voltar também. É ruim para quem? Tem que estar no corpo da lei. E isso vai de encontro, vai de acordo com a ideia da cidade, para o diretor ser acessível e as pessoas possam ter fácil de entender. Quanto mais claro tiver. Eu já marcou o artigo 17. Então a gente está 26. Não, 23. 23. Artigo 23. São diretrizes para centralidades respeitadas as restrições e especificidades locais. 1. Incentivo a tipologias de uso misto com fruição pública e fachada ativa, estimulando a integração entre espaço público e privado através da aplicação de instrumentos urbanísticos. 2. Estabelecimento de altas e médias densidades construtivas e habitacionais e usos mais intensos. Lembrando sempre que a gente está falando das centralidades. 3. Valorização das áreas públicas para convívio de pessoas, priorizando pedestres, ciclistas e usuário do transporte público em detrimento do automóvel. 4. Priorização da ampliação e recuperação de calçadas com adaptação para a circulação de pessoas com deficiência e padronização do mobiliário urbano. 5. Priorização da ocupação de áreas vagas. 6. Priorização da localização de equipamentos públicos de maior abrangência. 7. Desenvolvimento de programa de arborização urbana adequado às praças, calçadas e passeios públicos, prioritariamente com árvores nativas e nativas regionais. 8. Incentivo à implantação de empreendimentos e ações de impacto positivo na requalificação ambiental. Eu colocaria o 9. Qual seria? Descentralização administrativa do município. Sem isso a centralidade não funciona. Então ela fica restrita. Haver tipo uma zeladoria da centralidade. É isso, seria uma subprefeitura? Se a gente for ver depois, APG, cruzar com os mapas das APGs, os mapas das APGs têm as centralidades. Sim. Então, tipo assim, a gente consegue fazer muita coisa num raio, por exemplo, do que eu costumo fazer no dia a dia de menos de 500, 600 metros. Eu tenho que sair de lá para vir protocolar um negócio na prefeitura. Eu tenho que vir. Eu posso vir de ônibus, que passa na frente. Como tem essa NASA, por exemplo, que tem os... Exatamente. Essa NASA eu resolvo toda ali no castelo. Tudo que eu não preciso ir nessa NASA.
Então a gente não tem esse modelo de serviço público. Como em São Paulo tem as subprefeituras. Exatamente. Aqui você tem, mas ela não tem essa função. Ela não tem né? essa função. Entendeu? Então isso ajudaria muito a crescer o conceito de centralidade e ia ativar mais a centralidade. Em Sousa tem um posto de atendimento Os que atende distritos a questão do... Barão Mas é da Geraldo Senasa, também né? tem algumas coisas. Os distritos têm. Os distritos. Campo Grande, agora tem. Que são centralidades também. Né? Se a gente for ver Sousa, Barão... Mas as ARs não funcionam. Mas não tem que estar vinculado a centralidade a ter uma administração, parte, uma representatividade de administração? Olha, não limita muito a centralidade? Não, a APG deveria ter. Né? Por exemplo, ali onde eu estou falando, por exemplo, ali no Unimart e no Enxuto. Tá. Ali, por exemplo, é na John Boy do Lopes. Certo. Se a gente for ver lá, se tivesse um atendimento da prefeitura lá, praticamente você ia atender de 300 a 400 mil pessoas naquela região. Porque toda a região do Campo Grande, por exemplo, passa por aí. Certo. Mas assim, mas tem outras centralidades, por exemplo? Não, própria... tem, por exemplo, não outra tá... centralidade que depois a gente precisa avaliar. Não está condicionando ao fato de ser... Muito interessante é o Parque Prado. Porque se tiver em todas, são 33 centralidades. Exato, aí vai inchar não, então, a máquina aqui não... Não, tem as existentes. As que eles vão fomentar, inclusive, tem pontos que não precisa fomentar. Já existe, aqui tem, se tiver alguma coisa, ela já cresce e já absorve essa. Eles estão forçando a barra de criação de centralidades nos pontos, nas estações de transferência dos ônibus. Isso não vai ocorrer. Não é isso que forma a centralidade. O bairro lá, por exemplo, o Jardim Aurélio, mudou depois que veio o quê? 2 empreendimentos privados. O Unimart e o Unimart. E tem muitas centralidades que estão muito próximas uma à outra, então você acaba até juntando as centralidades e de repente fica uma conurbação aqui. Exatamente. Transformou da noite para o dia, assim, esses 2 empreendimentos transformaram o entorno. E o que ocorre lá? Tem comércio e serviço em tudo, em área Z3, zona residencial. Então, porque é que está. Ela não é uma característica de uma vamos supor, de uma mudança de percurso, uma transferência de percurso. A centralidade ela é notória pela convivência que você tem no entorno. Exatamente. É isso que cria a centralidade. Aí, inclusive, eu estou falando isso porque a análise que eles fizeram, inclusive dessa centralidade, então, no caderno de subsídios, ela falou que foi o ponto de ônibus que tem em frente o Unimart Enxuto, na John Boy do Lopes, que trouxe isso. E na verdade não foi. O ponto de ônibus foi colocado ali por causa do Unimart. Do Unimart do Enxuto, porque o Unimart Enxuto, as avenidas nem tinham ligação com o John Boy do Lopes. Foram os dois que fizeram o prolongamento da avenida para ligar com a John Boy do Lopes. Então foram os dois que transformaram o entorno. E aí veio um monte de coisa junto. Aí você pensa mais para cima ali no Jardim Monte, responsabilizar o Povabra, aquela padaria da esquina, depois vem farmácia, e aí fez a universidade. Depois vem a Anguera, o Habib's e não sei o que. Fábio, aquele monte de loja de indo nessa linha de raciocínio, não seria aqui nesse artigo a questão da gestão. Seria na APG, né? Não na centralidade. Então acho que na APG... A gente tem que voltar lá na APG e eventualmente sugerir que ela traga esses benefícios. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter com o plano, porque na verdade eles foram colocando conceitos e os conceitos todos estão separados. E na verdade eles não funcionam separados. Mas é que está, isso teria que estar no caderno de subsídio. O caderno de subsídios vai ser uma peça gráfica? Não vai. E ainda tem o plano de mobilidade que não existe e que aí está entrando aí de alguma maneira, entendeu? Então, essa dificuldade. Então seria na seção 3. Você tem que considerar isso aqui as suas ações antigamente vira lei. Exatamente, uma vez que vire lei. Tem que ser assim, se não for assim. Sim. Aí nós estamos com outro problema, né? Nós temos outro problema com o plano de mobilidade. Se a gente vai, por exemplo,
Toda nossa análise é DOT sobre pneu. Se a gente fizer DOT sobre trilho... O famoso DOT da borracha. Se a gente fizer DOT sobre trilho, qual que vai ser o traçado desse trilho? Se fizer DOT que priorize o caminhar... Não, a gente está brincando. Analisar o mapa do anexo 10. A gente traz o papo. Olha, essas centralidades são exageradas, vamos reduzi-las. Sim. É caso sim. De qualquer forma, o mapa pode mudar. Vocês são três da uma centralidade aqui, poder ia nascer outra ali. Tem que ter uma definição. Por exemplo, outra centralidade, por exemplo, que veio de um empreendimento privado, que alterou muito, foi o Parque Prado. O Parque Prado montou ali aquele shopping. Já vai embora? Não, você está aqui. Bem, tchau, boa noite. Eu achei que Cuidado. Então a gente colocou junto das APGs, a gente colocou a descentralização administrativa no capítulo das APGs. Eu acho que agora citar isso. Só que a gente citou nas APGs, quando estava falando das APGs. Vamos voltar no 23. Sabe o que eu notei? Eu estava falando aqui e tal. Tem coisas aí que deveriam estar na cidade toda. Né? E aparente, no 23. Por exemplo, o que assim? Desce um pouquinho, na outra parte. Aí, por exemplo, priorização da ampliação e recuperação de calçada, adaptação da circulação de pessoas com deficiência para realização. Isso não pode ser só. Tem que ser as diretrizes gerais. Valorização do convívio das pessoas, priorizando pedestres e ciclistas. Isso não é só mas eu acho que a lógica é priorização. Valorização das áreas públicas, o 3. Aí o 4 é priorização. Ou seja, não quer dizer que o resto da cidade não possa ter, mas se tiver que estabelecer prioridades, que sejam na cidade. Mas eu acho que não está tá dito, pelo menos eu não me recordo agora, de que isso esteja dito em algum lugar, como diretriz. Como diretriz geral. Isso. Eu acho que isso não foi dito e está sendo dito agora. Aí fica essa impressão de que... Só na centralidade. Então seria no 3, no 4, no 3 e no 4 principalmente, né? Incisos 6, priorização da localização, tudo bem que seja na centralidade. Né? Na verdade, se a gente for ver, são praticamente quase todos os... Não, que por exemplo, o 6, priorização da localização, aí você põe na centralidade, né? Você vai botar um equipamento público, putz, depende, né? Porque, por exemplo, fruição pública, fachada ativa, você não vai colocar num bairro afastado, entendeu? Faz sentido. Então aí é muito mais para uma centralidade, realmente. Então, se eles exigirem fruição pública na cidade toda, fachada ativa. a cidade ninguém vai construir mais nada. Não, o problema não é construir. A questão da largura da calçada está nesse item. Por exemplo, está nesse item. Dá uma subidinha. A priorização de ocupação de áreas vagas, por exemplo, do que ocorre lá, é um problema de zoneamento. Ela não vai construir uma casa onde já não vale mais a pena de construir uma casa. Teoricamente, o uso misto resolve esse problema. Dá uma nova possibilidade. Exatamente. Se vai ter mercado, é o lógico. Então lá tem terreno vago, o cara não vai investir numa residência. Ele fala, pô, já está tudo comercial, vou fazer uma casa. Quer dizer, não tem nem mercado para vender. Gente, vamos andar aí. Tá. Vamos lá. Então, agora a subseção 4, dos polos estratégicos de desenvolvimento. Artigo 24. Passam a ser denominados polos estratégicos de desenvolvimento as áreas abaixo indicadas, visando garantir o potencial econômico aliado à urbanização de qualidade. Agora que está escrito. São os 3, né? Unicamp Ciatec 2, Aeroporto Internacional de Viracopos e 3, Área Central. Parágrafo único. Os polos estratégicos de desenvolvimento estão indicados no anexo 9. Mesma observação, definir o que é Unicamp, o que é aeroporto, o que é área. Salomão quer falar. No momento nós temos 3, né? Isso. Mas e se surgirem outros? Mas é que para os próximos 10 anos, acho que seriam esses 3. Porque pode em 2, 3 anos surgirem outros Um polos. polo novo. Né?
Eu não sei. Mas aí tem que ficar pro próximo não plano. adianta a gente supor agora, o plano, Precisa um polo que pode surgir. Precisa. Poderia ter um quarto item, outros polos. Novos projetos, ele está vinculado a. Mas isso deveria estar no planejamento, deveria estar lá. Aqui é lugar para novos. Ele falou assim, que se novos polos. Um quarto genérico para novos, eu acho que é razoável. Se novos polos estratégicos Mas como é que vai definir esses novos polos? surgirem, devem ser analisados, eu não tive a redação, mas devem ser analisados pela municipalidade. Gente, a gente está falando do plano diretor. Se o plano diretor não prevê a possibilidade, o lugar, né, a potencialidade, a funcionalidade de novos polos, como é que a gente vai se referir à possibilidade deles existirem? Sim. Se a gente está pensando que eles podem existir, onde seriam? Teria que ter uma lei que vai alterar o plano diretor. Não precisa ser nem revisão Gente, total. eu acho o seguinte, pode surgir uma proposta de um empreendimento, que nem no caso da Fazenda Safra. Isso. Dependendo do que eles puserem lá, Lá vai aquilo virar pode polo. virar. Eles estão falando de repente que isso é uma universidade. Aquilo pode virar Mas o que eles vão, estratégico. o que eles vão botar lá? A prefeitura devia planejar. Não. Claro, a prefeitura vai. Não vai botar qualquer coisa. Vai depender da proposta que vier deles. A proposta urbanística que vier deles. A gente estava conversando Vamos supor, antes aqui. eles doam uma área para fazer uma universidade federal. Mas não vai decidir Mas não é A assim. prefeitura vai lá, não pode pôr uma universidade federal. O planejamento da cidade, por exemplo, para aquela área, pode ser que não comporte uma universidade. Não, mas Pode ser. assim, ô, João, as pessoas moram aqui e vão ter que ir para lá como? As pessoas moram aqui e vão ficar de carro João, para lá. mas E as pessoas de lá têm que vir para a universidade Não aqui. tem ninguém lá, nesse caso específico, ninguém mora lá. Opa, não, Campo Grande não. Lá? Um terço da população de Não, estão falando do Safra. Do Safra aqui. Campo Grande. Mas eu estou falando da do Anhanguera lá desculpa. é mais perto do que da Anhanguera aqui. Tá bom, eu estava falando do Safra lá do hospital. Não, lá do João do Lobo. Lá é Alfa, desculpa. Eu tô falando Planos e agências. Eu tô falando lá no Joe Boy do Lobo. Desculpa. Se puser uma universidade federal lá, vai ser o polo de atração. Então, mas aí cumpre a prefeitura agora falar, olha, aqui nessa área nós estamos prevendo atividades tipo estudo, indústria, Isso sim, João. É igual a lei de ocupação do solo, entendeu? Vai depender do que eles vão propor. Mas eles não põem qualquer coisa, eles põem dentro daquele aspecto. Ô João, aí assim, a lei de ocupação do solo vai dizer, na verdade a macrozona de desenvolvimento ordenado, né, a lei de ocupação do solo, vai determinar quais são os usos permitidos. Aí dentro dos usos permitidos eles vão escolher o que eles querem fazer, é isso que ele está dizendo. Entendeu? É como a lei de ocupação do solo. Eles não podem fazer qualquer coisa. Sei, mas de repente, alguma coisa que eles possam fazer pode dar uma outra alavancada. Mas dentro dos parâmetros permitidos da lei. Sim, aí tudo bem. Então dentro desses parâmetros... Eu estou querendo dizer o seguinte, não adianta agora o plano diretor dizer que aquela área vai ser um polo. Só que de repente em 5 anos aquilo pode virar um polo. Então, mas é isso que a gente está colocando, novos polos estratégicos podem surgir, aí serão analisados pela municipalidade. Obedecidas as regras que forem estabelecidas pelo poder público, qualquer coisa assim. assim. Não vamos colocar agora. Eu vejo diferente, eu vejo o que está aqui tá, o que não está, não está. E se entrar, se ocorrer, por exemplo, uma situação dessa, cabe uma alteração legislativa colocando o inciso aqui 4. Até porque não vai acontecer 4, ele está repente. dentro das situações. Porque senão vai ficar restrito a esses 3 polos. Eu acho que não pode, né? Não mas pode é o plano diretor vinculado analisando o mapa, né? A distribuição do nosso território como atual. E se colocar, se novos polos estratégicos surgirem, devem ser analisados pela municipalidade e transformados em lei. Não precisa pôr isso, porque isso... É óbvio. Tá na lei. É assim, a própria estrutura já... Não, eu acho o seguinte, se a gente... Bom, é minha opinião, não tô... Sim. Não, eu estou de acho que nada acordo... impede de colocar lá 4 novas centralidades que porventura vierem. Eu estou de acordo, mas com o que você está falando, mas a questão é, nós passamos 2 anos, 3, estudando o plano diretor e tal, trabalhando nessa coisa, e aí estamos, a prefeitura, enfim, essa visão veio da prefeitura assim, olha, nos próximos 10 anos
esses são os polos a serem trabalhados. Sim. Esses daí estavam junto com aquele monte de verdinho e vermelhinho antes. E foram, né, destacados porque são polos de estratégicos. Se a prefeitura hoje não enxerga que a ocupação do banco, do Safra, seja, né, venha a ser nos próximos 10 anos, tal, é porque está tendo uma outra visão. Aquilo ali vai ser ocupado de uma maneira que em 10 anos não vai virar um aeroporto, não vai virar um centro da cidade. Desde que na lei, por exemplo, eles vão vai estar limitado pela lei, porque a rua aqui tem que ser estreita, a ocupação é essa. Sim. Né? O artigo 25 estabelece as diretrizes para que seja polo estratégico. Não, do CEATEC, né? Vamos ler, artigo 25. São diretrizes para o Polo Estratégico de Desenvolvimento, Unicamp, Polo 2, CEATEC. 1. Consolidação da Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia de Campinas, CEATEC, como principal gestor de projetos e iniciativas que consolidem o perfil do Polo 2 como polo tecnológico de excelência. 2. Estímulo às instituições públicas e privadas a investirem em qualificação de pessoal. 3. Promoção de mecanismos efetivos de incentivo à instalação de centros de pesquisa, laboratórios e empresas industriais de alta tecnologia. 4. Fomento ao desenvolvimento do Polo 2 CEATEC através da reserva de áreas exclusivas à atividade econômica fora do eixo de mobilidade. 5. Incentivo à instalação de empresas de ciência e tecnologia na UTB MM50 ao longo das rodovias Dom Pedro I e Engenheiro Miguel Noel Nascentes Bunier. 6. Proteção das áreas de maior suscetibilidade à inundação decorrentes das planícies e várzeas características da região. São específicos daquele A CEATEC é municipal, uma empresa municipal? Ela é municipal. Por isso que eu acho, assim, ele traz até as diretrizes específicas para cada um dos aí fala das diretrizes desses polos. Aí você vai ter uma diretriz só para o polo do aeroporto. Sim. Artigo 26. São diretrizes para o Polo Estratégico de Desenvolvimento do Aeroporto Internacional de Viracopos. 1. Apropriação do potencial representado pelo Aeroporto Internacional de Viracopos para incrementar o desenvolvimento sustentável do município e promover a requalificação da região. 2. Articulação da Prefeitura Municipal de Campinas com outras esferas de governo, municípios vizinhos e a operadora do aeroporto, visando integrar as políticas territoriais no entorno do aeroporto. 3. Adequação do sistema viário, rodoviário, ferroviário e de transporte de passageiros e cargas para atender a demanda gerada pela ampliação do aeroporto de Viracopos e pelo desenvolvimento previsto para a região. 4. Provisão de alternativas de acesso e diferentes modais que articulam as regiões do aeroporto, as demais regiões do município, em especial aos outros polos de desenvolvimento. 5. Estruturação do entorno aeroportuário, visando a instalação de atividades econômicas compatíveis à criação de centralidade e o equacionamento da questão habitacional existente sobre a curva de ruído. 6. Recuperação, requalificação e regularização urbanística e ambiental da região de forma a implantar projetos habitacionais em áreas adequadas para atendimento à população moradora, em áreas impróprias na região e criação de áreas atrativas para atividades comerciais, de serviços e industriais compatíveis com o entorno aeroportuário. 7. Incentivo de programas de formação profissional que permitam a absorção da população local nos empregos que serão gerados pela ampliação do aeroporto. 8. Desenvolvimento de estudos visando a preservação da bacia do rio Capivari-Mirim, devido aos impactos da ampliação do sítio aeroportuário e a relevância dos mananciais no seu entorno, o baixo percentual de áreas permeáveis na área urbana consolidada e demais restrições ambientais existentes. E 9. Consolidação de um plano de requalificação da região do aeroporto de Viracopos com participação da sociedade, indicação das formas de regularização fundiária, fontes de recurso e definição de responsabilidades para sua implantação. Esse 8 aí, nossa, pegou pesado, porque agora que destruiu tudo, desenvolvimento de estudo visando a preservação da bacia devido aos impactos da ampliação do sítio aeroportuário. Quer dizer, está assumindo que foi destruído, aí agora vamos fazer estudo visando a preservação.
Eu acho que não, acho que é porque assim, nos outros eles falam sempre que da requalificação urbana, de fazer novos, colocar as habitações dos lugares certos para não atender os ruídos. Então nesse é para dizer, onde tiver a bacia do Rio Capivari-Mirim, realmente é deixar ela preservada e não vai ter, então, por exemplo... não é desenvolver isso tudo, requalificar. O problema é o seguinte, lá já tem ocupação. Já sabe que houve um impacto, né? Desenvolver isso tudo visando a preservação, a gente pode preservar a bacia. Claro, tem que exigir que preserve, que recupere. Mas lá não é nem o problema do aeroporto, lá é o problema da ocupação irregular. A favela que tem barraco em cima do não estou falando que não tem que fazer estudo nenhum, tem que recuperar. Não tô então falando... tem que tirar aquela população de lá. Ao mesmo tempo que tem que tirar a população que está na faixa de ruído, tem que tirar a população que está nessa área. Bebê, tem uma incompatibilidade para ser analisada do 5 e do 9. Por quê? No item 5 ele fala reestruturação do aeroporto, visando a instalação de atividades econômicas, compatibilidade de criação de centralidade e o equacionamento da questão habitacional. Então, para mim, ele dá como fato consumado a localização, independente da faixa de ruído. E no 9, ele fala na requalificação do aeroporto com a indicação de uma forma de regularização fundiária, ou seja, para mim, dá uma interpretação do status quo, do que existe irregular, vai ser regularizado mesmo que esteja na faixa de ruído do aeroporto. Exatamente. Ou seja, cria uma incompatibilidade. Porque assim... Não, acho que pode acontecer as duas coisas. Pode acontecer as duas coisas. Tem áreas que podem ser requalificadas, devem ser requalificadas, e tem áreas que podem ser reurbanizadas e podem ser aceitas, né? Então, mas... As duas coisas podem acontecer. Mas sobre, por exemplo, a faixa de ruído, ele fala é um equacionamento, ele não fala um relocamento. Porque, Fidelis, concorda comigo, você conhece pode tirar as pessoas. Você não consegue mais tirar, são 20 mil pessoas. Se for tirar... O impacto social disso é descabido. Você foi em alguma reunião do diretor lá de Tuba? Eu sei. Eles vão ver o Agora está em faixa de ruído? Se fosse mantido, se fosse Tá mantido embaixo da cabeça dele. Não tem jeito. Não tem como tirar isso. Se fosse mantido, não sei se foi um decreto ou uma lei, que desapropriaria todas as casas que tem do lado de cá do aeroporto, que ia ampliar do lado de cá, em vez de ampliar do lado de lá. Ia desapropriar milhares de casas ali. Mas depois eles resolveram mudar. Desapropriar do lado de lá. Por que eles resolveram? Porque o Lula veio aqui e disse que ninguém saía. Mas o pessoal estava até querendo sair mesmo. Ia comprar casa em outro lugar. Mas aí mudaram tudo. E na verdade, depois que o Lula veio aqui e falou que ninguém saía, aumentou mais ainda. Tinham 1000 famílias, foi para 20 mil. Eles queriam que desapropriasse, porque ia mudar para outro lugar. Há um outro dado importante que não está sendo computado nessa questão toda. Quando nós estávamos na prefeitura, Badaró e eu fomos chamados pela igreja, a Isalene, a prefeita, chamou a gente para apresentar para a população o que ia ser a ampliação do aeroporto de Viracopos, que a população não conhecia, não sabia o que ia, que área ia abranger. Fomos Badaró e eu numa noite, uma quarta-feira à noite, nós fomos lá, uma igrejinha. Era uma igrejinha assim, pequenininha, bloco de concreto, 2 portas Sasazaki de 60 centímetros assim no meio da igreja. Chegamos na igreja, no meio do São Fernando. Chegamos na igreja lotada de gente. É outra região, tá? Jardim Fernando. É Jardim Fernando. Jardim Fernando, é lá. É lá. Ah, tá. É lá. Tá, Fernando Rondônia. Isso. Aí começamos a falar e a explicar, todo mundo começou a entender, e o pessoal de Viracopos ia, não foi. Então nós ficamos conversando com o pessoal. No meio da conversa estava tudo indo bem, estava tudo entendendo. No meio da conversa entrou o pessoal do tráfico de droga. Quando eles entraram, não tem problema, pode deixar, ele foi real. Quando eles entraram, simplesmente a população saiu em 2 segundos por aquelas portinhas de 60 centímetros. O bombeiro precisava assistir essas. O bombeiro precisava
Precisava mesmo, entendeu? Ficaram os caras de um lado e nós do outro. Nossa, cena de... Acabou a reunião, tocou aquela musiquinha, nós não queremos assim. sair daqui, ninguém vai sair daqui, nós vamos ficar aqui. O assunto foi esse. Cadê o pessoal de Vila? Não, ninguém por sorte nós estamos com um crachá na prefeitura, mostrando que era da prefeitura, os caras deixaram a gente sair no meio de um corredor. E os caras simplesmente correntinha de ouro, tênis e calça jeans, tudo de grife e tudo mais, com os potentes todos juntos, e acabaram a reunião e falou que não ia ter ambulança no aeroporto, que ninguém ia sair de lá. Então essa é uma questão extremamente complicada de se colocar, e uma questão de emoção. Há coisas ali que não estão... extrapolam exatamente esse tipo de questão. E é evidente que aí, lógico, a coisa não... Tanto é que na sequência, até naquela época, era uma mulher que era superintendente lá do... Agora não me lembro o nome dela, você lembra dela? Né? Até ela foi no curso lá que a gente fez, ela deu uma palestra, curso de especialização. E ela contratou uma empresa, a Diagonal, de São Paulo, você deve conhecer, uma empresa super famosa, faz levantamento socioeconômico das áreas, fizeram para o Rodoanel, fazem para grandes empresas. Os caras simplesmente foram impedidos de entrar lá para fazer o levantamento socioeconômico das famílias que iam ser transferidas. Não deixaram eles entrar. Foi feita uma licitação, a Diagonal ganhou e não conseguiu realizar o trabalho. Então, quer dizer, é um dado real, social, não entra nesse rolo de análise. De qualquer forma, o buraco é muito mais embaixo. Agora tem uma coisa, quantas casas iam ser desapropriadas ali? 20 milhares. Não, ia ser praticamente toda a área habitacional ia sair de lá. Pois é, mas eu pergunto, quantos que compareceram lá dizendo que não iam sair? Não, há um monte. Uma meia dúzia. Não, estava cheia. Não, a igreja estava cheia, porque estava tudo todo bem, mundo mas querendo saber. 200 pessoas? Não. Você vê o interesse daqueles lá, que eu sei, já estava até desapropriando, e as pessoas queriam desapropriar-se, né? Porque para mudar do local, por causa do aeroporto. Né? Não, lógico, as pessoas queriam sair de lá. Acontece que há uma outra situação que querem que as pessoas saiam. Agora tem que ver os interesses daqueles que não queriam, que pode ser que seja um sujeito que não tinha. Agora, esses que não querem mandam muito mais do que os que querem. Então, meia dúzia que não quer, muito mais. Tem argumentos. Pode ser até que eram pessoas invasoras que não tinham título para poder receber o... São argumentos o aperitivo lá são azeitonas de metal, são azeitonas de metal. Vamos, pessoal, vamos até vamos parar aqui. O que vocês acham da gente ir até a subseção 5? Isso. Porque aí tem mais uma página, porque já são 15 para as 8. Aí a gente encerra hoje. Acabou. Não, mas as duas. A gente fica patinando aqui. João e Ronaldo, vocês que não vieram, só para acabar de informar, a próxima semana nós vamos ter também a reunião, só que em vez de quarta, que é véspera de feriado, vai ser terça. Nós vamos fazer na terça, às 14 horas. Não sei se vocês vão até às 18. Vai ser das 2 às 18, não vai ter às 20. Então a gente vai mesclando, uma semana vai mais longe. Então às 18 a gente podia ir até onde der, né? O único dia que eu por exemplo, eu tenho livre à tarde, terça, quinta e sexta. Tá. Então, só aí a gente sempre vai fazer assim, aí na terça terminou a reunião, a gente já vê qual vai ser a próxima, entendeu? Vai fazendo assim semanalmente. Pode ser até que termine na terça. Acho que não. Deus se ouça. Não, pode ser, dependendo da... Acho que não, porque ainda tem... Isso aqui é otimismo. Se a gente fizer uma liçãozinha de casa, a gente está na página 13. Mas ainda tem muita coisa para passar e voltar, né? Sim. Não, terminar a leitura global. Mas se você for ver, a gente está na página 13, só tem fecha essa? Então, até que está fluindo bem, né? Acho que está andando, né? Não fecha a ata, então Não viaja, né? Ó, é o melhor debate coletivo que a gente está tendo dos últimos anos. Acho que nunca teve um debate de plano diretor tão saudável, com todos os respeitos, realmente... Totalmente diferente e da entrando última todo mundo vez. convergindo, pelo menos nas
Os direitos gerais. Diferente. Aposto que não tinha bolachinha, café. Não, não veio falar que tinha, assim, tinha pastel, tinha as coisas. Mas não era tão gostoso. Não, eu não sabia, eu tô perguntando. Mas não tinha máquina de café expresso. Você convocado a trazer pastel do vó. Aliás, não, pra mais. A gente está elogiando, mas... Não, mas depois precisa repartir. Terça-feira alguém se carrega. Quem foi que trouxe o bolo? Ó, terça-feira. Mas Ó, então vamos fazer o seguinte, semana que vem o João Verde que chegou atrasado traz. Pronto, vamos continuar. Semana que vem. Artigo Vamos 27. continuar aí, vai. Artigo 27. Não só o João Verde. Não se fala mais disso. Os últimos a chegarem. Continua. Vocês podem ratear. Artigo 27. O plano de requalificação da região do aeroporto de Viracopos deve se fundamentar em levantamento planimétrico, cadastral e socioeconômico das áreas irregulares, estudos econômicos de impacto ambiental, de sistema viário e nos planos de mobilidade e de transporte regional e deverá prever, no mínimo, 1. Definição de mecanismos legais e urbanísticos para a promoção da regularização fundiária. 2. Estruturação do sistema viário e de transporte urbano, rodoviário e ferroviário de passageiros e de carga. 3. Articulação das estradas rurais interrompidas pela ampliação do aeroporto de Viracopos. 4. Condições para a segurança das operações aeroportuárias e adequada condição de habitabilidade da população circunvizinha. 5. Delimitação de áreas para atividades econômicas e usos mistos, visando promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda. 6. Áreas adequadas para a transferência de famílias localizadas em áreas impróprias para sua permanência, em decorrência das restrições aeroportuárias, áreas de riscos ou necessárias à estruturação da região. 7. Infraestrutura para os loteamentos regularmente implantados e regularização das ocupações que não apresentem restrições quanto à sua permanência. 8. Proteção acústica para os equipamentos públicos comunitários existentes. 9. Estabelecimento de medidas para mitigar os impactos decorrentes das atividades aeroportuárias, notadamente nas habitações e equipamentos públicos que permanecerem sob as curvas de ruído. 10. Indicação dos custos de implantação e requalificação e fontes de recursos e financiamento. Não, implantação da requalificação. Aonde? O 10. Indicação dos custos de implantação, da requalificação e fontes de recursos e financiamento. Ou seja, vamos distribuir janelas no 8, no 8, população que nem tem casa direito vai ter janela. No 8, as tem que vender o aeroporto para fazer. Foco. No 8, equipamentos públicos comunitários existentes. Sim, todos, né? Então, proteção acústica para o, sei lá, para todos os equipamentos comunitários existentes e os que vierem. Porque os vierem, eu acho que não pode fazer mais. Se é em área imprópria, não pode fazer. Se precisa fazer... Não, tem um plano. As áreas que não forem inconvenientes, os novos loteamentos. O que eu quis dizer aí, assim, tem equipamento público comunitário existente, dá a impressão que é o que tem agora e os próximos não seguem. Né? Então tem que ser equipamentos públicos comunitários. Mas sempre tem alguma coisa. Todos os equipamentos e tal. Lá tem então é uma saúde, no São Domingos lá. Dá uma subida. Não, é o equivalente aos planos de macrozonas regionais que a gente tinha. Vai ter que fazer uma legislação do zero. Olha, você vai poder São Domingos? voar no avião ali que não faz lagoa lá. Até o lugar é bonito e tal. Está diminuindo o barulho dos aviões. Está diminuindo o barulho. Está diminuindo. Está turbina, meu cara. Olha, tremendo. Inciso Então 8, tem que proteção acústica para todos os equipamentos. inventar a turbina que não fizesse barulho. no 26, ali, 9, ele fala consolidação de um plano de requalificação. Aí o 27 é o plano de requalificação. É isso. Né? Então não seria Então, não é consolidação, é criação, elaboração e dá prazo. Prazo. No artigo 26, inciso 9. Em vez de consolidação é elaboração e o prazo. E o prazo pode para ser elaboração. 27 mesmo, né?
parágrafo. Onde vai estar. Aí eles decidem, né? Não, a gente ainda vai dar uma nivelada. Você, inclusive, foi citado quanto a isso. Não, o prazo a gente discute. Você já assumiu o compromisso, você sabe, né? Você tinha um representante aqui que já assumiu o compromisso para você. Eu estou sabendo que a minha tem procuração, cara. Está gravada, depois a gente passa o que foi definido. A gente passa a gravação do que foi definido. Mas eu tenho até uma B agora, provisório. Nossa, pelo amor de Deus, está gravado aí depois. Não. Daqui a pouco vai pedir, inclusive, relação trabalhista lá. Oba! Declaração trabalhista. Tem que ser que a cabeça ele tem, né? Senão se pergunta direito. Um artigo... questão do prazo, que é? Então, que vai colocar um prazo no artigo 27, a gente ainda vai discutir qual o prazo, aí a gente coloca para votação, e aí se vocês acharem que tem que ser mais... Vou colocar, debater prazo de implementação. Porque aí a gente vai vendo tudo que tem que ter prazo, aí a gente vai no bom senso e coloca pra vocês. Aí vocês veem, não, isso não é, a gente vai mudando. Nada daqui 15 anos a gente não consegue resolver aqui, né? Não, eu acho que isso é o caso até da gente juntar algumas coisas e conversar com a equipe técnica, né? Chamar a equipe técnica, até trocar ideia com eles do prazo. O que é viável? Não, a gente já sabe o que vai vir. Daí a gente pode até ouvi-los, mas tem que ouvir. E também não abrir tanto a discussão. Acho que a gente tem que pontuar quais são os pontos que a gente vai falar com eles, porque senão... não, são 3 anos. Não vai, tudo bem. Até porque depois que a gente varrer tudo, a gente vai ver quantos prazos a gente está... Quantas são as obrigações a fazer? E de repente a gente fala assim, não, a gente está colocando tudo um ano, não. E aí sai 5 prefeituras para fazer serviço. A gente pode deixar alguns assuntos de dúvida para questionar já no final. Então, esses pontos aqui mas aí pontua quais são... O resto a gente nem pergunta, para não dar zero. Sim, claro. Antes de emitir, né? Artigo 28. Sim. Artigo 28. São diretrizes para o Polo Estratégico de Desenvolvimento, área central. 1. Desenvolvimento de proposta de novos modais para atendimento à área central, reduzindo o trânsito de passagem, valorização à relação com o pedestre e melhorando as condições ambientais. 2. Estímulo à multiplicidade funcional, às atividades econômicas e culturais, inclusive no período noturno. 3. Incentivo à produção de empreendimentos habitacionais de interesse social. 4. Desenvolvimento de programa de preservação do patrimônio edificado, valorizando as referências históricas e estimulando a visitação, o turismo e a economia criativa. 5. Desenvolvimento de projetos para valorização do espaço público com arborização urbana adequada e previsão de enterramento da fiação da rede de eletricidade. 6. Melhoria da acessibilidade, especialmente para pedestres, pessoas com deficiência e usuários do transporte coletivo, criando alternativas de circulação. 7. Ampliação e recuperação de calçadas, com adaptação para a circulação de pessoas com deficiência e padronização do mobiliário urbano. 8. Melhoria e ampliação das condições sanitárias e ambientais, tais como limpeza pública, instalações sanitárias, armazenamento de resíduos sólidos. 9. Desenvolvimento de programa de recuperação e valorização de fachadas, com normatização de publicidade e identificação visual dos comércios. 10. Desenvolvimento de plano de requalificação da área central a ser tratado por lei específica. E aí também acho que viria o prazo. E lá em cima tem desenvolvimento de... Bate no João lá, por favor. João. O 5 e o 4, que é desenvolvimento de programa, desenvolvimento de projeto, também tem que... Quer dizer, encaixa com esse... Do tem prazo. Que ter prazo, né? Isso. Ou talvez reescrever, porque tem desenvolvimento de programa de preservação, depois de projeto, aí no 9 também e no 10 também, né? Aqui no 10 é o plano de requalificação, é o maior, é o macro, né? E aí depois fazer essa pergunta, mas qual a diferença que eles estão pensando, talvez a gente possa questionar, é uma dúvida. O que eles consideram como programa, projeto, e depois vai ter uma legislação, um plano e tal. O plano não abrange tudo, por exemplo. Eu acho que a gente não pode limitar a ter uma série de situações à lei, a gente pode fazer isso independentemente de lei, mas o que eles imaginam com esses termos aqui? Porque não é para ter, se os termos são diferentes, em princípio a gente pode extrair situações diferentes. Tem que estar definido. Né? Que o programa compreende vários projetos.
O programa é uma tendência, é tudo aquilo que trata. O projeto, a gente aprende tudo quanto é curso de gerenciamento, né? O projeto tem começo, meio e fim. Um programa tem vários projetos, várias coisas que não são programas, são coisas mais genéricas. Não, mais abrangentes. Abrangentes. São várias coisas. Não quer dizer que seja diretriz, quer dizer que ele seja mais amplo mesmo. Inclui vários projetos, assim, abrange vários projetos. Né? Tem uma coisa que eu acho que... Mas isso precisa estar escrito. Né? Tem outro detalhe que talvez fosse interessante na área central, e isso pode estar embutido em algum programa, em algum projeto, mas não está especificado, que para a área central está muito bem, que é exatamente o retrofit. Isso, tinha que abrir espaço para isso. Retrofit é tipo uma reforma do prédio. Uma requalificação. Por exemplo, o prédio lá hoje está como residencial e ele tem aquela tipologia. Aí o retrofit vem e fala assim, não, ele pode ser comercial nos 3 primeiros andares, aí o hotel muda o layout e faz repagina, é uma repaginação do edifício. Como é que eu não conseguiria recurso para fazer uma transformação monstro, tipo o Dragão do Mar que tem lá em Fortaleza? Conhece? Tipo transformar a prefeitura num hotel? Também. Sim. É um belo projeto. Em vez de demolir e fazer... Conhece o Dragão do Mar? Eu queria fazer uma colocação no item 3, eu tiraria a palavra de interesse social, por incentivo à produção de empreendimentos habitacionais, ponto. Não classificar só social, qualquer empreendimento habitacional. Ou então, habitacionais. Incluindo habitacionais. Inclusive os de interesse. Sabe por que principalmente você não tem empreendimento de interesse social no centro? Então, não, mas aí dá uma visão de que ele só se propiciaria a... Só incentivar? Eu acho que não, eu posso fazer qualquer tipo de inclusive de interesse social. Então pode ser inclusive de interesse social. Eu estou entendendo ali como incentiva isso. Não está dizendo que não é para ter habitação comum, digamos. Mas quer incentivar a produção de habitação de interesse social. Mas eu tenho que incentivar qualquer tipo de habitação. Inclusive, parece que é só de interesse social. Não, incentivar, porque incentivar dá a noção de ter dinheiro envolvido, de ter incentivo. Dinheiro que eu digo, enfim, as leis. Mas às vezes o incentivo é você ter por exemplo, para o interesse social, não para os outros. Não, você pode ter para os outros. Você quer ver que pode. Mas é bom ter, se você ter habitação, chega de noite não para ninguém. Você vai fazer um prédio comercial, só comercial, você tem um índice 2. Se você fizer um prédio só residencial, você tem um índice 3. Agora, se você fizer um prédio misto, mas isso com comércio com residência, você tem um índice 3,5 ou tem um índice 4. Isso é incentivo. Outro incentivo que você pode fazer, a questão do retrofit que ele está falando. Você tem um prédio de escritório que está vamos dizer, utilizado. Não tem mais interesse. De repente você transforma em habitação social e dá uma isenção de IPTU ou diminui o valor do IPTU por 5 anos. Exatamente. Entendeu? Você está fazendo um incentivo. Porque lá, se mudado, vem habitação para o centro e... Exatamente. Um exemplo é aquele hotel aqui na Anchieta, esquina com Moraes Salles, está abandonado faz um monte de anos. Exatamente. Dá uma condição daquele prédio virar um prédio residencial. E outra, nesse retrofit, você pega um imóvel comercial que você quer transformar em residencial, a maioria deles não tem vaga de garagem. Então a lei tem que propiciar como incentivo à edificação no centro, uma vez que você tem transporte público, não ser exigido a garagem. Não ser exigido a vaga de garagem. Nossa, isso lá em São Paulo foi um mas não é. Se você quiser, você pode fazer, mas você tem que criar um mecanismo. A garagem, está provado, é muito mais caro do que a área construída do apartamento. Eu concordo. Até porque só ele que está lá no lugar que ele vai para qualquer parte. Tinha exigência de 2 áreas, aí baixaram para 1 e agora está sendo repercutido. O plano diretor de 1 ano atrás. Mas isso que tem que ser, eu acho que ali no inciso terceiro, incentiva a produção de empreendimentos habitacionais verticais
vai ser absorvido. Inclusive de interesse social. A gente colocou, em vez de inclusive, a gente colocou especialmente. Porque eu acho que, veja, você vai construir um conjunto habitacional como como é que chama aquele que se cita muito ainda? Bassoli aqui no centro da cidade. Né? Eu acho que tem que ser vertical. Eu acho que o próprio valor da área já existe, já acaba... Pois é, mas eu acho que tem que construir. Eu acho que tem que mais seguros colocar vertical. Eu vou colocar. Mas deu certo aí. Talvez era bom resgatar um pouco a história de Nova York, quando o prefeito Rodolfo Giuliani assumiu. Você vê, Nova York estava tendo uma evasão do pessoal da residencial e tendo muitos empreendimentos comerciais. Né? Sim. Aí ele fez uma política de incentivo do residencial, houve uma recuperação de Nova York, inclusive em termos de segurança, porque o pessoal começou a morar mais, circular mais, e foi gente nova. E até, uma vez eu fiquei no apartamento de uma amiga que era um retrofit de um hotel de 1800 para um habitacional. Então ela morava num habitacional de 20 metros quadrados, mas ela morava sozinha, então era delicioso, assim, no meio do na frente do prédio da ONU, então realmente o retrofit é importante.